Que as pessoas que têm apego ao passado possam agora se desconectar dessa dor, que elas percebam que esta fonte de alimento da dor são elas mesmas, tentando buscar respostas onde não haverá respostas. Traga o porvir, traga o amanhecer, traga um arco-íris multicolorido, com esperança, com fé. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura especial de domingo. Eu chamo essa leitura de Enigma da Esfinge. Você deve escolher uma das 3 pedras que eu tenho na mesa para ouvir os conselhos a respeito de um tema específico. E o tema de hoje é como renovar a minha vida amorosa. No final dessa tiragem, eu vou fazer pedido de renovação para o Orixá Oxumaré. Grupo 1 é o grupo que escolher a Lodolita, que é essa pedra. Grupo 2 é o grupo que escolher a Rodocrosita. E o grupo 3 é o grupo que escolher a Ametista. Então veja com qual pedra você se conecta. Vou começar pela Lodolita. Vou tirar as cartas aqui. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo sempre meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos ver sobre esse tema, como renovar a minha vida amorosa. Quais são os conselhos do tarô a respeito? Então, grupo 1. Bom, primeira orientação que vem com relação ao grupo 1 é não ficar parado. Buscar se movimentar na vida. Porque abriu com o 5 de copas, falando do desapontamento do emocional. Né? São questões profundas que você carrega da parte da sua vida amorosa e que ainda não tiveram uma solução, uma resolução dentro de você pela carta da dor, que é o 3 de espadas. Então, me vem a energia daquela pessoa que fica se martirizando, que fica sempre tocando o dedo na ferida e não consegue se movimentar na vida. O tarô pede que você, aqui pela carta da estrela, busque outros ideais, foque em outras coisas da sua vida, outras áreas. Porque se isso está muito pesado, se você não consegue sair desse movimento de se martirizar, não é simplesmente parado esperando que as coisas se resolvam, que o tempo passe, que você vai conseguir superar isso. Tá? Aqui fala sobre busca ativa. Né? Você precisa se movimentar na vida, não ficar parado, parada, se lamentando. Vem uma questão também com a carta do louco, falando sobre recomeçar do zero. O recomeçar do zero não é você retomar relacionamentos passados, não é você procurar as figurinhas repetidas, né, querendo completar o seu álbum, porque este não é o caminho. O louco fala sobre a própria renovação, né? Como eu tenho essa pergunta aqui como tema do Enigma da Esfinge, como renovar a minha vida amorosa? Aqui fala, começar do zero. Pare de buscar no passado como se fosse uma resolução, um repeteco, sabe? Reviver. Tá na moda agora fazer os remakes de novela. Aqui fala, não faça remakes de histórias amorosas. Porque os ganhos estão no desafio do caminho novo que se apresenta para você. É preciso cortar o passado. A carta da morte fala, tem que renovar. A morte em si tem um portal, as pernas aqui do esqueleto abrem um portal. Fala, para o novo se estabelecer, você precisa cortar as relações, cortar os vínculos com o velho, com aquilo que já era estabelecido. Então, é um conselho específico para que você não retome relacionamentos passados. Em terceiro lugar, fala sobre o empoderamento do feminino. A própria carta da Imperatriz representa isso. Então, é você se priorizar, porque o outro não pode ter as rédeas da sua vida,
nas mãos dele. Aparece um homem aqui, por isso estou falando nas mãos dele. Você precisa mudar, quebrar este paradigma, renovar esse padrão, porque veio a carta da mudança, pedindo que você mude de comportamento. No geral, você tem tendência a atrair pessoas, homens aqui representados, que olham muito para si e se servem da mulher, né? A flor aqui na mão dele mostra. Não é prioridade. A prioridade é o cálice com a cobra. Aqui, a prioridade é o masculino. O feminino, ele não solta, mas também nunca vai ser prioridade. Então, é aquela pessoa que vive de migalhas. E você muda quando você se empodera, quando você se prioriza. Se você não ditar as regras da sua vida, como você quer ser tratada, como você se enxerga, as pessoas vão seguir na mesma toada, né? Então, se você enxerga que sempre depende de alguém, sempre precisa de alguém para ser feliz, para estar ao seu lado, para você prosperar na vida, a pessoa vai saber que você é insuficiente, que você é incapaz e se acha incapaz, né? Então, tem que mudar esta forma de ver as coisas no campo dos relacionamentos. Bom, especificamente aqui também vem mostrando o príncipe de espadas. No geral, essa carta em temas amorosos, ela sai quando a pessoa não tem um foco, né? Ela se divide, ela se fragmenta, ela tem mais de um objetivo, ou então ela se perde nos objetivos. E esta carta, junto com a carta dos amantes, pode falar, inclusive, das escolhas que são ruins, da pessoa que não está inteira na escolha. Porque a carta dos amantes fala sobre um enlace. É como se fosse a cena do casamento, né? Do dizer sim, se é de livre e espontânea vontade que você aceita fulano de tal. E fecha com a carta do carro falando, olha, sai daí, mulher. Sai desse lugar, porque aparentemente o homem que tem aqui muitos objetivos, né, que promete muito, não entrega nada. Então, a renovação é você buscar novas parcerias, pessoas que tenham mais afinidade, que tenham constância, que tenham um objetivo claro e definido. Porque enquanto isso não acontecer, você vai seguir viagem sozinha, tá? Mais conselhos para o grupo 1. O que mais o tarot fala a respeito disso? Ó, eu vejo aqui uma mulher que não gosta de si mesma. O tarot vem pedindo abertura, deixar esse fogo fluir. O fogo tem a ver com a sexualidade? Sim. Aqui a gente tem essa figura da mulher que está nua, né, que não tem medo, ela se joga, ela vive inteira. Mas para você fazer isso, e aqui buscar o útero, que também é o sagrado feminino, é você libertar a mulher que existe aí dentro, que no geral as mulheres elas estão muito presas a condicionamentos, às regras sociais, a satisfazer a vontade do outro, o que é de bom tom, né, o famoso bela recatada e do lar, e elas colocam as suas vontades ali no calabouço, né, ali de castigo. E o tarot fala, liberta esta mulher que está presa. Olha a carta do valor. Valor fala protagonismo. Seja a dona da sua vida. Então, a renovação vem na forma também de você se renovar, porque por essas cartas, eu tô falando com uma mulher que fica aceitando migalhas e que se subjuga, se acha menos que o outro, ou se acha feia, não tá legal com o seu corpo, não tá legal com as suas atitudes, olha pra sua vida e vê que não construiu nada, fica muito desgostosa, fica depressiva, procrastina. A valorização começa do lado de dentro. É você com você mesma. Não vai chegar alguém aí, cair do nada, né, do céu, falando que você é ótima, é excelente e que tá tudo certo e que você é a mulher que o cara sempre quis. E não é para você melhorar para ter um cara ao seu lado. É para você se sentir bem na sua pele. Porque você estando bem com você mesma, este é o relacionamento mais importante. Você só vai fazer boas escolhas se você estiver de bem com a sua verdadeira vontade, com a sua essência, com esse sagrado que te habita. Vamos aos últimos conselhos aqui para o grupo 1.
Olha, no geral, o problema também do que acontece na sua vida são interferências. Talvez você não esteja decidindo a sua vida por você. Talvez você queira satisfazer não só a pessoa que está ao seu lado, mas as pessoas que são satélites, como por exemplo familiares, porque aqui fala é a carta do pitaco, é a interferência que acontece, né? Então parece que você não consegue estabelecer uma relação de igual para igual. Sempre tem alguém dando um palpite, sempre tem alguém sugerindo, sugestionando alguma coisa e você fica influenciada por esta pessoa. Os excessos vêm daí. Aqui fala de excessos do emocional. Então, talvez você seja a pessoa que, de repente, já quer dar um passo a mais no relacionamento, que ainda não está firme, não tem uma base sólida. A pessoa que fica ali fantasiando situações ou coisas, ou por exemplo, falando de casamento, sem ter este vínculo estabelecido. E no geral acontece o revés, né? Quanto mais você falar da sua vida, menos as coisas vão acontecer. Tá? Tem essa energia, porque parece que você está querendo dar uma satisfação para as pessoas. E quando você entra nesse papel, você não consegue realizar aquilo que é seu. Você fica perdida ali no barulho do outro, perdida nas expectativas que as pessoas colocam em cima de você. Então, cortar esse tipo de influência é algo muito positivo e necessário para a sua renovação de vida amorosa. Agora vamos ao grupo 2. O grupo 2 é o grupo que escolheu a rodocrosita. Deixa eu arrumar minha mesa aqui. Então, se conecte agora. Você que escolheu esta pedra, que é a rodocrosita. Veja também a playlist dos signos, que eu posto todos os dias, um signo diferente. O seu signo solar, ascendente, a lua. Na playlist dos signos também existem muitas orientações, tendências que podem servir para você. E se não ressoar, simplesmente pule o vídeo, busque outras orientações, porque a gente sabe, é uma leitura coletiva, intuitiva, e só tem que ficar com aquilo que bate com o seu momento. Bom, vamos ver aqui as cartas para o grupo 2. O que o tarot fala a respeito deste tema, como renovar a vida amorosa. Bom, a renovação da vida amorosa para esse grupo passa pelos ganhos com relação ao trabalho. Ó, muito lado financeiro aqui. Veja se você não é aquela pessoa que quando encontra alguém, a sua vida financeira desanda. E aí, quando você separa, a sua vida financeira volta a andar. Porque aqui está falando sobre uma mudança. Você tem que focar nos ganhos da sua vida financeira e ter a coragem de apostar para valer na sua carreira, tá? Me parece que você pode ser aquela pessoa que, para preencher o tempo, foca na carreira, trabalha mais, ou de repente pega mais de um emprego, pega bico, hora extra, alguma coisa assim, para tentar preencher o tempo, preencher a cabeça. Mas você fica sempre jogando pro coração, né, para os relacionamentos, o verdadeiro propósito da sua vida. E aí fica aquela coisa de tapar o buraco, sabe? Porque na vida financeira mostra prosperidade, sucesso, que é o 6 de ouros, a carta da riqueza, que é o 10 de ouros, mas de repente vem o fracasso, tem alguma coisa que interrompe. Como que pode ter 3 cartas aqui do mesmo naipe, falando de sucesso, riqueza e fechar com o fracasso? Então, o seu emocional afeta diretamente os seus ganhos financeiros, porque quando você se apaixona, você geralmente larga este objetivo. A sua vida profissional fica em segundo plano. Ó. Aqui mostra, você cai numa cilada. Né? A carta do pendurado também fala, você acaba sendo enredada, capturada pela vida do outro. E os relacionamentos, no geral, não prosperam. Aqui mostra o cavaleiro de paus, que é o cavaleiro que tem muita impulsividade no início, mas que não tem estabilidade. Então, as coisas tendem a ruir
a carta da ruína, que é o 10 de espadas, e você fica aqui com o coração oprimido pelas espadas, né? Então, o seu problema aí é que quando o financeiro está aqui em cima, quando você está dedicado ao trabalho, que sua vida vai andar, vai prosperar de fato, surge alguém que tira você do seu propósito, aí você vai lá para baixo, né? Você talvez fique perdida aí tentando melhorar a vida da pessoa, deixa de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos da pessoa que chegou na sua vida e precisa renovar este tipo de padrão, esse tipo de atitude, pensamento que você tem. Que ok, pode ser inconsciente, mas agora tome consciência, né? A gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. E reconhece, ó, tema amor. Aqui fala sobre uma tendência a você atrair pessoas que são manipuladoras pela carta do mago, né? E a mudança de padrão com relação ao amor é você sair deste perfil de atração, né? De buscar caras assim que parecem que são muito dedicados, muito descolados, que vão fazer, vão acontecer, né? Prometem muito e também não entregam nada, porque toda hora mudam de objetivos. Tem que sair desse padrão para pegar alguém que caminhe junto, que construa junto, que é a carta da virtude, né? Então, os dois lados se unem para um propósito maior. A virtude é você conciliar as prioridades, os pilares da sua vida. Se você tem que abrir mão de um pilar da sua vida para que o outro se sustente, tudo vai cair, né? Tudo vai ruir com o passar do tempo e não demora muito. Então, essa sua dificuldade na vida amorosa vem desta situação. Ó, geralmente uma tendência a não enxergar as coisas como elas são. Você é uma pessoa que fantasia, acaba floreando muito, né? Aqui fala a sua abertura emocional, a forma como você se abre para outra pessoa, a forma como você entra na vida dessa outra pessoa e também deixa essa outra pessoa participar da sua vida, ela tem que ser repensada, porque sai a carta do ajustamento. A balança mostra dois lados. Como eu falei, ponderar o seu lado profissional com o seu lado emocional. Porque a tendência é descompensar muito. Parece que você fica cega. A carta da lua fala de enganos, de mistérios, de desafios, coisas que não são ditas às claras, como se fossem segundas intenções, né? De certa forma, também fala que o seu trabalho fica em segundo plano, né? Você prioriza demais a outra pessoa, essa história que você quer viver, e você esquece de si mesma, acaba sendo um tiro no pé. Então, quando você fica emocionada aqui, né, por essa abertura, que é o As de Copas, tudo desequilibra na sua vida. Então, acaba sendo essa coisa de o amor, entre aspas, porque isso não é amor, né? Isso é dependência, provavelmente. O amor te traz desequilíbrio, né? Porque a forma como você vive, como você encara esse seu histórico amoroso e vai repetindo esse padrão, sempre tira você do propósito da sua vida, né? Sempre você acaba entregando de bandeja a sua vida na mão do outro. As interferências. Interferências com relação à casa, ao lar. Então, a carta da abundância fala desse sonho de casar, do sonho de ter alguém ao seu lado, de constituir família. Se não é um casamento tradicional, é você ter alguém para compartilhar a vida, né? Para sonhar os sonhos de maneira conjunta. Mas isso aqui está interferindo na sua casa. Então, a sua casa é onde você mora hoje. Se você ainda não tem o seu canto, o seu lar, aqui mostra, você precisa ter uma casa, um lugar para chamar de seu, e isso está interferindo. A forma como você se relaciona não deixa que você fixe essa base. Talvez quando você tiver um canto próprio, quando você perceber que a sua vida andou e que você é dona do seu destino, das suas escolhas, aí sim você se abra para realmente encontrar alguém que tenha uma vibe parecida, com uma vida equilibrada, uma pessoa que também já construiu algo, tá? Eu vejo esse problema de muitas mulheres abrirem mão daquilo que elas estão conseguindo ou que estão prestes a conseguir para depois se unir com um cara, por exemplo, e tentar a vida, né? Eu vou casar, eu vou me juntar. Só que aquele pouco que construiu,
né? Ou aquele muito, depende com quem eu tô falando, você acaba desvalorizando. Então aqui fala, valorize primeiro, constrói primeiro o que é seu, para depois você pensar em construir algo em conjunto, tá? Porque uma coisa interfere na outra. Bom, foram os conselhos para o grupo 2. Vamos ver agora as próximas cartas para o grupo que escolheu a ametista. Veja também aí na playlist de domingo do Enigma da Esfinge, eu não falo só de amor, tem vários temas, né? Tem temas sobre espiritualidade, sobre bloqueios, sobre saúde, sobre questões kármicas. Então veja aí quais outros temas te interessam. E é sempre essa dinâmica de escolher uma pedra para ouvir os conselhos. Também, se não for para você, você libera para o universo. Às vezes é algum conselho para uma pessoa que é importante na sua vida e você está sendo o mensageiro, o intermediário, né, entre os conselhos do tarô e essa pessoa que precisa dessas palavras. Então, a gente sempre tem que se colocar também como instrumento. Não é só sobre as nossas questões. Vamos aqui, grupo 3. Esta pergunta, como renovar a minha vida amorosa? Bom, aqui já estou falando com uma pessoa que é tudo ou nada. Excessos. Eu vejo alguém que tem que sair desse lugar da individualidade, porque a carta do diabo fala uma pessoa muito individualista e que parece que não consegue compartilhar, tem dificuldades para compartilhar, acaba se excedendo. O 4 de copas fala sobre os excessos. Então talvez você seja uma pessoa que até busca um relacionamento, mas não consegue dar lugar ao outro. A outra pessoa tem que fazer muitas mudanças para se adaptar a você. E pede uma abertura no seu mental, né? Que essa renovação vem pelo mental de você criticamente se avaliar e saber onde é que você está errando. Porque não adianta também ser uma pessoa, por exemplo, esse perfil, uma pessoa muito mandona, que o outro não aguenta, né? A carta aqui do Hierofante fala sobre padrões e dogmas. Então, talvez você seja uma pessoa um pouco inflexível, tá? Isso gera dor. Tem a sua parcela de dor, porque você talvez se pergunte o que está acontecendo, né? Sem saber exatamente, ou você é aquela pessoa que sempre culpa o outro o outro que não conseguiu, o outro que não investiu no relacionamento. Mas aqui fala, ó, você tem que tirar suas conclusões. Você já tem bastante história aí na sua vida para você revisitar, olhar e perceber quais são os padrões que se repetem. E se você não é uma pessoa muito intransigente, porque é natural que o outro, em algum momento, não aguente e pule fora. O tarô vem pedindo paz para você. Então aqui fala Lua em Libra, equilíbrio emocional. Talvez você seja dessa forma, um pouco duro, intransigente, inflexível, porque você está respondendo a gatilhos do passado, de forma inconsciente mesmo, como se fosse um mecanismo de autodefesa. E o tarô fala, busque ajuda para equilibrar o seu emocional, porque o que está faltando é paz interior. Você fica com medo do outro tirar a sua paz. E aí você vai lá sempre na defensiva, né? Defendendo o que é seu, ou às vezes atacando também a pessoa, quando você julga que a pessoa está querendo interferir na sua vida, né? O tarô também pede abertura emocional, pelo As de Copas. Então, é você revisitar aí as histórias que aconteceram, os sentimentos, o que te leva a reagir desta forma, às vezes um pouco bruta, ou então rompendo, terminando relações que poderiam ter algum tipo de acerto, prosperar, mediante um diálogo. Eu vejo aqui uma pessoa que está fechada, com os ouvidos fechados para o diálogo, E a abertura emocional, aqui para o Príncipe de Ouros, exige bastante trabalho, um trabalho árduo. É uma pessoa que realmente se dedique a se melhorar, a se entender. Porque
está vivendo na defensiva, neste campo amoroso. O que mais para o grupo 3 sobre renovar a vida amorosa, que é o tema de hoje. Para o grupo 3. Olha, precisa sair desse padrão de eu tenho razão e você perdeu. Sabe o relacionamento gato e rato? Né? Que um tá sempre brigando com o outro. Vem a carta da disputa aqui. É como se fosse a necessidade de ter sempre razão. Né? O tarô fala, essa coisa da vitória numa disputa, numa DR, por exemplo, precisa cortar, precisa eliminar isso, porque a carta do universo fala, chega, isso aqui não leva a nada, são dois derrotados. São duas pessoas que perdem oportunidades. Quando ninguém se escuta, os dois estão perdendo, né? Então, isso aqui vem dizendo, né, confirmando o que eu falei sobre a inflexibilidade. A pessoa que não está aberta a diálogo, ela vomita tudo que ela quer falar, mas não compreende o outro lado. E isso vai causar atrito, claro. Em vez de vocês brigarem por um objetivo em comum, vocês acabam brigando um com o outro. O que mais para o grupo 3? Ó, a nova era. Aqui fala sobre, não é uma mudança imediata, existe um portal aqui. Você tem que, não tem como você fugir das sombras, tá? Aqui fala, da noite mais escura nasce o dia, só que para o dia nascer, você tem que viver a noite. Então, trocando em miúdos, é você realmente reconhecer e se aprofundar. Sabe? Não adianta querer fingir que, eu sou uma nova pessoa do nada. Não, isso aqui exige elaboração, exige trabalho, exige consciência. A carta, o Seis de Espadas, que fala sobre a carta da ciência, é uma conscientização, é um processo lento de conscientização. Isso exige trabalho e bastante dedicação. Aqui fala sobre ter esta ousadia, né, de se desbravar. Então, o príncipe de paus, ele tem uma coragem de se mostrar como ele é. Então, você tem que se mostrar como você é para você mesmo, né? Para você mesma. Não sei se estou falando com homem ou mulher, mas vem bem forte uma energia masculina aqui, né? Se não for para você que está me ouvindo aí, que é uma mulher que tem bastante audiência feminina, né? Veja se não é para o seu par, se você não está se relacionando com um cara que é super inflexível, né? E precisa de uma renovação. E também se esse cara decidir que, como dizem, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, aí você que tem que puxar o carro, né? Aí você não acaba perdendo tempo com essa pessoa. Tem que ter essa coragem, é a coragem de se enfrentar, tá? Coragem de se melhorar, reconhecer aquilo que é nocivo. Em última instância, ok, você pode fazer as pessoas aí ao redor sofrerem, mas quem sofre mais é você. Porque você acaba afastando sempre as pessoas, né? Ó, fracasso. Então, o casal, se você está nesse relacionamento que a pessoa está muito inflexível, né? Como sai aqui a princesa junto com o cavaleiro de espadas, né? O casal no mesmo naipe, aqui fala sobre fracasso. Veja se você não está dando murro em ponta de faca. Porque o problema dessa pessoa é inflexibilidade, pessoa fechada para o diálogo, pessoa que não aceita uma opinião contrária, sempre leva para um lado pessoal, muito reativa, achando que você está tentando manipular, que você está tentando mudar, mandar na vida da pessoa, sendo que você só quer estabelecer uma troca, um diálogo. E a renovação vem dessa troca. A troca alimenta, renova o relacionamento. Se esse canal tá fechado, sinto muito, tá? Não tem como prosperar nesse sentido. Então, veja se você não está perdendo tempo, né? O tarô fala, a renovação vem com o diálogo. Se a pessoa está fechada, não adianta. Então, esses foram os conselhos de hoje. Eu vou fazer uma ativação aqui com as 3 pedras, pedindo pro Orixá Oxumaré, salve Sagrada Força, meu Pai Oxumaré, arroba o boi, meu Pai. Amado Pai Oxumaré, peço em nome dos 3 grupos aqui representados representados por essas pedras, que o Senhor possa trazer as novas cores, trazer o seu arco-íris, renovando 7 vibrações,
A fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração na vida dessas pessoas que me ouvem agora. Peço que possa diluir os comportamentos que estão cristalizados, que cada um se dê uma chance de se conhecer, de se abrir, de ousar, de renovar, de fazer diferente e assim abrir caminho para o amor, para pessoas que tenham um padrão vibratório elevado, pessoas que pensem positivo, que ajam de acordo com seus pensamentos, que tenham atitudes, não só palavras vazias, trazendo sempre o sentido da renovação, que as pessoas inflexíveis possam ser tocadas nesse momento, por esta curiosidade a princípio, em fazer diferente, para perceberem que existe na vida mais de um caminho. Peço, amado Pai, ressignificação de caminhos que estão truncados, caminhos dolorosos, caminhos antes cheios de espinhos, que tudo isso seja transmutado, que as mágoas sejam dissipadas, diluídas, trabalhadas, que as pessoas que têm apego ao passado possam agora se desconectar dessa dor, que elas percebam que esta fonte de alimento da dor são elas mesmas, tentando buscar respostas onde não haverá respostas. Traga o porvir, traga o amanhecer, traga um arco-íris multicolorido, com esperança, com fé, principalmente a fé em si mesmo, a fé em si mesma, para que as pessoas possam fazer escolhas melhores em suas vidas, principalmente no campo amoroso, e que assim elas consigam prosperar, entendendo que o amor próprio é a base de tudo. Assim seja, assim é, pela sagrada força do alto do embaixo, da esquerda, da direita, que o Senhor nos ajude nas encruzilhadas de nossas vidas. Então, se você se conectou com essa tiragem, tanto do grupo 1, 2 ou 3, você pode em casa acender uma vela, reforçar os seus pedidos. Você pode também, uma forma de se conectar, e deixar aqui um comentário com as suas iniciais do nome, caso você não possa aparecer. Deixar aqui por escrito seus pedidos. A vela está firmada no astral, não importa em que tempo você veja esse vídeo, todas as intenções foram colocadas, projetadas nessa vela, e no astral a vela não se apaga, porque nada se perde, tudo se transforma. Então, a vela firmada é capaz de transformar esses pedidos que chegam de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um para algo positivo, próspero, benéfico, renovador na vida das pessoas. Então, termino por aqui, agradecendo a você que me acompanhou. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.